Olá pessoal, voltamos para mais uma aula de florais de bar. Hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a situação da arte de curar, né? A forma inicial de diagnóstico. Não vai ser a única aula sobre diagnóstico, vai ter outros estudos de casos também. Hoje, na realidade, a gente tinha programado que fosse as aulas já dos florais. Essa semana, a gente colocando em prática clínica, aqui a gente observando os atendimentos, eu estava vendo que acho que a assimilação seria muito melhor se primeiro vocês entendessem o que observar no cliente-paciente, pegar os macetes, né, os indicativos, as coisas que ele demonstra logo quando ele chega, para depois sim a gente entender o que é cada floral e encaixar com esse diagnóstico. Normalmente em curso é trabalhado ao contrário. Você aprende todos os florais, depois aprende o diagnóstico. A gente, em cima das experiências que a gente tem aqui, a gente resolveu fazer um pouco de invertido. Mas não pense que também a última aula de diagnóstico terá, entre outras aulas, junto com cada floral que a gente for trabalhando, a gente vai dando as situações, a gente vai lembrando as situações para cada tipo de paciente que vai identificar aquele floral se é para ele ou não. Então a gente vai ter muita coisa bacana ainda aí. Vamos lá então. A arte de curar. A cura significa recuperação, ficar bom, melhorar. A cura envolve energia, além da dimensão física. Essa energia na China ela é chamada de Qi, no Japão Qi, na Índia Prana e no Egito Ka. Então você vê que a mesma energia ela tem diversos nomes em diversos países, mas o significado e a situação que ela exerce é a mesma. A cura envolve um fundo de energia universal e a energia do universo que pode nos ajudar ou ajudar outras pessoas. Através da transferência desta energia, usada em certas curas, você tem um resultado, como mesmo pessoas que são adeptos de Reiki, Qigong. Qigong e Reiki nada mais utiliza do que o Qi, ou Qi para o Reiki. Então é o trabalho energético. Então aqui o que a gente está tentando aqui passar por esse primeiro texto é exatamente isso. O que realmente faz o processo de melhora de cura é a energia da gente e das pessoas ao nosso redor, ou então a própria energia de quem está nos atendendo. Se a gente conseguir administrar, organizar essa energia, a gente vai ter um processo de cura. Não se conhece com certeza esse processo de cura, mas o importante é que se atinja o bem-estar. Então, existem vários estudos, quem quiser se aprofundar um pouco mais, pessoal, sobre o Qi na China, sobre as outras energias dos outros países, você vai ter vários estudos. Mas como a nossa cultura tem um hábito de aquilo que a gente não é palpável, não existe, então alguns aí vão dizer que isso aí é mais encheção de linguiça, é magia, não sei o que, vão falar um monte de coisa. Mas observem somente o corpo de vocês. Observe que quando vocês estão com boa energia, vocês têm disposição, vocês fazem as coisas. Quando a energia está baixa, você está mais cansado, você não rende muito. Então isso já é uma comparação básica. Vai ver muito mais coisa. Tipos de curas. Desde os tempos mais remotos, os médicos, ou curadores, ou feiticeiros, ou magos, vai depender da época, tinham suas ideias ligadas à magia. Já acreditavam que a doença pode ser transferida de uma pessoa para outra por uma espécie de magia. Então, nos tempos remotos, ainda não se tinha o conhecimento que tem hoje, para eles, se eu estou doente, logo após você ficou doente, eu te passei uma magia, não um vírus. Então isso realmente ocorria no passado. Hoje a gente já sabe que isso pode ser por vírus, entre outras coisas. Tinham já em mente o princípio da similaridade e através do aspecto externo de uma planta ou flor relacionavam-se com um tipo de distúrbio que aliviava. Então, eles já observavam, os índios, nossos índios já faziam isso muito bem, os chineses sempre fizeram isso muito bem, entre outras culturas, de observar que algumas patologias, quando se você administrava uma espécie de planta, você tinha um processo de alívio. Então, várias culturas, se vocês se aprofundarem, vocês vão ver vários relatos assim.
A cor dessa flor também já era considerada, isso até hoje os chineses utilizam. Não quer dizer a cor em relação à cromoterapia, pessoal, mas sim alguns ativos eles têm características e cores específicas. Então, naquele período, o pessoal já observava isso. Por exemplo, aqui que a gente tem, né, pétalas amarelas eram usadas para uma certa icterícia. Então, você vê que eles relacionavam a falta de cor gerando cor. Tipos de curas. Em toda a evolução da medicina, feiticeiros, padres, curadores, médicos, todos eles discutiram o estado mental como causa das doenças. Você vê que mesmo na antiguidade o pessoal já observava que mente sã, corpo sã. Então já tinha-se um pensamento, independente da área de conhecimento daquele período, de que a mente influenciava nas doenças. Foi se tornando de consenso geral e os temores enraizados de distúrbios psíquicos são as causas primárias da doença. Então, o psique está muito envolvido em algumas patologias. E até na recuperação de outras que não tem muito a ver com ele. Se observarem vários relatos, pessoal, de pessoas que têm muita fé, e tem até um trechozinho interessante que o pessoal fala, a fé remove montanhas. Então, você vê, a pessoa que tem bastante fé, que acredita em algo, ele tem uma energia direcionada para aquilo. Então, se eu tenho uma patologia, meu corpo não está respondendo, e eu consigo organizar a minha mente, a minha energia, para que eu tenha um melhor resultado, com certeza meu corpo vai responder melhor. Ele vai combater a patologia de alguma forma, ou no mínimo tentar ser mais forte para amenizar os sintomas da patologia. Então, se a energia está boa, o psique está bom, a doença ela é tratada com mais facilidade. Como diagnosticamos e indicamos os florais? Essa é uma coisa bem interessante. Isso daqui, pessoal, é a primeira observação que você tem com o seu cliente. Vamos lá. Em geral, já esperamos o paciente de alguma forma. Quando chegamos ao consultório, olhamos a lista de pacientes aos quais atenderemos. Creio que vocês terão muitos pacientes como eu e outros temos. E isso é uma coisa que acontece de acordo com o trabalho desenvolvido. Quanto melhor for seu trabalho, melhor será seu nome, maior será sua lista de clientes ou pacientes. Então, isso aí, desenvolva sempre um trabalho qualificado, que vocês terão sempre retorno disso. E mantenham a mente sempre focada na energia de que isso vai crescer, de que essa lista sua vai crescer. E vai crescer. Então, a partir do momento que a gente observa a primeira lista, não conheço o paciente, mas algumas vezes quando ele liga para agendar, ele já diz mais ou menos o que ele quer. Ele já liga perguntando se trata A ou B, se trata tal situação. Então você já vai ter mais ou menos uma ideia. Aí você já tem a sua primeira comunicação, o seu primeiro contato com o seu cliente que você vai tratar. De repente um paciente caminha em direção à sala. Já é importante observar como ele chega. Isso é super importante. Isso para quem faz acupuntura, para quem faz qualquer outra técnica. Principalmente na acupuntura, isso é um foco muito grande a gente observar a chegada do paciente. A gente já observa como é que está o olhar dele. Se ele é ansioso ou tranquilo. Seus passos são apressados ou não. Ele é cabisbaixo ou uma pessoa de cabeça elevada. Se ele está mais, agora falando um pouquinho da medicina chinesa, se ele está mais yin, se ele está mais yang. A pessoa mais yin é aquela pessoa retraída, tímida. Aquela pessoa mais yin é aquela pessoa mais energética, mais falante. Isso também é síndrome, viu, pessoal? Então a gente vai observar tudo isso. O modo de sentar, o modo de se expressar com você, o tom de voz. A gente vai olhar tudo. Isso a gente vai olhando e vai já fazendo um pequeno rascunho ali. Viu? Geralmente o paciente chega tenso, né? Principalmente quem não conhece o que seria um floral, o que seria uma acupuntura, o que seria um reiki. Se ele não conhece, ele vai chegar cheio de receio. E principalmente se ele não te conhece, é algo novo para ele. Então a timidez é um fator também que às vezes influencia.
Então esse paciente chega tenso para a primeira consulta, com o olhar apreensivo, ele vai querer olhar tudo. Então o ambiente tem que ser bem arrumadinho, bem decorado, tem que ser chamativo, aconchegante, que faça com que ele queira estar ali. Com os florais corretos, notamos toda uma transformação. Logo após a primeira administração, se a gente administrar o floral correto, a gente já vai ver uma transformação, uma alteração daquilo que a gente viu. Basicamente uma reconstrução dele. Então é como se eu pegasse uma escultura que foi deformada e reorganizasse ela toda e reconstruísse essa escultura. Então, você vê que aqui no texto eu coloco uma transformação como se estivéssemos reconstruindo uma escultura. É basicamente isso quando a gente dá o floral correto à pessoa. Embora seja bom lembrarmos que de cada caso é um caso, cada pessoa é diferente da outra na sua totalidade. E a totalidade da pessoa que queremos retornar. Então, quando a gente fala retornar à totalidade, nesse momento que ela nos procurou, ela tem alguma coisa incomodando. E uma coisa bem legal, pessoal, sigam isso como exemplo. A primeira coisa que a pessoa fala que é a coisa que mais incomoda ela. Se ela chegar lá para você e falar, tô com dor de cabeça, tô com peso no peito, dor nas costas, dor de cabeça, é o que mais incomoda. Instintivamente, a gente tende a falar primeiro aquilo que mais nos incomoda. Mas que a gente tenha 50 coisas nos incomodando, a gente vai falar que mais incomoda primeiro. Então já aquele primeiro relato dele já gera um pouquinho de foco seu. Não quer dizer que você vai abrir mão de observar as outras coisas, mas já lhe direciona para algo que já está incomodando ele há mais tempo. Aqui até como um exemplo, a gente teve um caso bem interessante de um rapaz que ele foi modelo em uma aula de acupuntura estética. Ele tinha uma cicatriz na face, resultado de um acidente de moto. Agora ele se chocou com um poste. Então aquela cicatriz incomodava muito ele. Então ele se sentiu patinho feio ali. E aquele menino que chegava assim cabisbaixo, a gente falava com ele, mal respondia pra gente ouvir a voz dele, quase que a gente encostava nele. Fomos fazendo tratamento de acupuntura estética nele, né? Foi melhorando aquela cicatriz. No mesmo período eu tinha percebido isso, então eu acabei receitando um floral para ele. Então a cicatriz foi melhorando, o floral foi agindo. Ao passar do tempo, a gente foi vendo esse menino já começando a chegar lá, contando piada, cumprimentando um e o outro, dando abraço. Ficou outra pessoa. E detalhe, não namorava, não tinha amigos, por causa da vergonha que ele tinha da marca que ele tinha no rosto. Era um cara totalmente recolhido ao canto dele, ao quarto dele. E ano se passou depois dessa situação, aí num certo tempo alguém me adicionou no Facebook, quando olho o jovem rapaz, casado com filho e com tudo. Fotos em várias situações de viagem, com amigos. Você vê que a gente conseguiu dar um resultado de vida a ele. Era a pessoa que não saía do quarto devido à cicatriz, e jovem, hoje é uma pessoa livre, aberto. A gente conseguiu chegar na raiz dele, né? O que realmente incomodava. É fundamental, primordial observarmos a pessoa que está à nossa frente. Seu modo de falar, de vestir, de se manifestar em relação à vida, seu relacionamento com o universo, seu relacionamento com as pessoas, tudo. A forma de locomover as mãos, cabeça, tudo, pessoal. A gente observa tudo. A gente não pode deixar passar nada. E essa pessoa que vai depender muito de a deixarmos à vontade, né? O que vai depender dessa pessoa dar esse resultado para a gente, mostrar o que realmente está incomodando ela, é se deixarmos ela à vontade, para ela se manifestar. Então, quando diz que o ambiente influencia, a nossa postura perante ela também influencia. A gente tem que deixar ela falar. A gente tem que dar espaço a ela falar, ela se abrir. E fora que, lembrando, pessoal, que ela vai se abrir com uma pessoa que ela não conhece. Então, a gente tem que dar esse espaço a ela e deixar ela muito à vontade. É o primeiro passo para ela se sentir que quer. Então, esse fator do querer é muito importante para a gente.
ninguém é tratado se não quiser. Isso, para quem já fez curso de primeiros socorros, é uma regra básica do socorrista. Se você vai prestar o socorro a uma pessoa, primeiro você tem que, se ela estiver consciente, primeiro você tem que se apresentar, dizer a sua qualidade, se você tem, que você tem a capacidade de socorrer ela, e se ela quer ser socorrida por você. Então, na terapia floral não é diferente. A pessoa tem que dar esse passo de querer. O fator já de ela ir até você já é algo importante. Mas se ela vai aceitar o tratamento, já é outro passo. Então, a nossa abordagem tem que ser impecável para a gente trabalhar. Lembrando que essa figura que tem a fundo aí já mostra a mente dessa pessoa provavelmente vai estar assim, essa bagunça, esse rascunho que está aí na imagem. Bem em distúrbio. Então a gente tem que organizar isso. É importante, muito importante, deixarmos a pessoa falar espontaneamente, sem indução e sem interromper, pois o que ela falar será o mais importante. Será o que está mais evidente em sua mente. Então ela vai, naquela disparar ali, pessoal falando, ela vai falar tudo, o que realmente está mais evidente, o que mais está incomodando ela. Serão os fatos, os conflitos mais evidentes, ou que estão interferindo mais em sua vida ou no seu equilíbrio. Então, durante a fala dela, você vai ali pegando ganchos, né? Pegando anotações de fatos que ela vai falando, e depois aquilo ali você vai dissolver todo em um questionário que a gente tem, que vai ajudar muito vocês a, principalmente no início, pela falta de experiência, a vocês identificarem o floral correto. Devemos deixar que ela fale de tudo, à sua maneira. De sua infância, da vida atual, dos conflitos, do relacionamento, de como vê o futuro, como vê a morte, o lazer, o amor. Que ela fale à vontade, que chore se quiser, que ria, que grite. Se necessário no momento, deixe ela à vontade, não recrimine. E também não dê uma de... Vamos lá, no PNL a gente chama de coitado. Não vai lá abraçar, não vai fazer nada disso não. Deixa ela à vontade no local dela. Não se aproxime tanto assim a querer abraçar a pessoa, tratar ela como coitado. Não, isso não é função da gente. A pessoa deve expor a sua maneira, a sua vida, da forma que ela vê, da forma que está incomodando ou atrapalhando ela. Ouvindo o paciente, já chegamos ao floral mais próximo que atinja o desequilíbrio e que gere o equilíbrio. Então, a nossa função é achar a raiz, achar o floral que identifica com essa raiz, aplicar esse floral para ela e, com isso, ter o equilíbrio daquela patologia. Sempre examinamos o paciente, achamos importante o seu diagnóstico clínico, pois pode influir na decisão posterior do paciente, se quer ou não se tratar com florais. Então, não dispensa nada. Se o remédio for, ou remédio, quando eu falo remédio, você está sempre lembrando que é o remédio de Bach, como é classicamente conhecido. Ou então, pode substituir como, se o floral for mal escolhido, haverá pouca ou nenhuma melhora. E o paciente corre risco de perder a crença no tratamento e nunca atingir o equilíbrio desejado. Então, é bacana, pessoal, que a gente até escolha menos florais. Assim, um book, mais à frente eu vou explicar um pouquinho melhor isso. E tente achar a raiz para que dê resultado, porque ele já está numa situação, às vezes, de desespero. Aí você não consegue passar o floral correto para ele, ele não vê resultado, mas também não tem piora, né? Ele não vai ter piora, mas não vai ter melhora. Aí ele simplesmente vai falar: tomei água, isso aí não serve para nada. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele tenha resultado e que ele volte para a gente. E até um pouco agora pensando em termos de empresa, o retorno do cliente é o que sustenta a nossa empresa, a nossa clínica. Ele tem um resultado bom e as pessoas olharem: nossa, como você está bem. E isso quem olha sempre é de fora, ele vai falar: olha, foi o terapeuta floral fulano de tal, que eu me tratei e estou outra pessoa. Te garanto que no mínimo te gera mais uns 2 novos clientes. E assim sua carteira de clientes vai aumentando. Isso é legal.
a gente quer ajudar as pessoas, pessoal, mas a gente não pode esquecer da parte financeira. É a nossa profissão. Isso aqui é uma profissão, como qualquer outra. Como médico tem a sua profissão, isso aqui também é a minha profissão. Então, a gente tem que pensar também no nosso bem-estar. E o nosso bem-estar, a gente está com a mente tranquila, nossas contas em dias, tudo em dia. Então, sua clientela precisa mudar, precisa aumentar. Para que isso ocorra, você tem que escolher bem o seu floral, passar para aquele cliente para ele ter um bom resultado, ele continuar o tratamento com você e indicar novas pessoas da família, conhecidas, entre outros. Uma recuperação superficial pode até ser prejudicial, já que oculta do paciente a causa básica do seu sofrimento, podendo depois até levar danos físicos, porque a gente não tratou a raiz, a gente deixou ela lá estática, mas ela vai aumentar. É importante termos em mente que a doença origina-se num plano que não é o físico. E uma das funções dos florais é em tratar a raiz, em tratar a alma, tratar lá o subconsciente, aquela parte mais interna. A gente fala muito que o floral trata a alma. Essa é uma das funções. A alma não estando equilibrada reflete-se na personalidade do paciente, criando uma forma de pensamento gerados pelos problemas. Como um grande exemplo interessante, uma mágoa. Uma mágoa pode gerar um nó, né, naquele paciente, um nó de mente. A gente costuma brincar aqui e dizer que dá um nó, que na realidade é um bloqueio. E essa mágoa pode gerar um bloqueio maior que aquele, né, do momento ali, que vai aumentando, vai aumentando. O floral, nesse caso aqui, ele pode fluir, fazer com que esse nó, esse bloqueio se dissipe, ele se torne mais externo. Em geral, ele vai desfazendo esse nó, de fora para dentro. Então, uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, ele vai gerar uma estagnação no seu corpo. Então, um bloqueio. É como se a gente pensasse aqui num rio represado. A partir do momento que eu represo o rio, eu fecho a comporta, aquele percurso que ele alimentava, que ele irrigava, vai secar. Porque não tem nada. Então, os problemas, eles podem fazer exatamente isso com o nosso corpo, com a nossa mente. Eles gerar um bloqueio e deixar de irrigar o livre fluxo de energia no nosso corpo. O floral, ele vai dissolvendo esse nó, então esse bloqueio, essa estagnação, e fazendo com que nosso corpo flua de novo, a energia circula. Então ele vai fazendo um processo de fora para dentro e vice-versa. O mais forte é o mais forte e prejudicial naquele momento. Nossa, é confuso isso. Como é que o mais forte é o mais forte? Sim, é até redundante, né? Porque a gente coloca esse processo, tipo, se naquele momento mais forte é a mágoa, que realmente para aquele momento é a situação mais forte, mais incômoda para ela. Esse desenhozinho que eu coloquei, que eu achei na internet até interessante, mostra o seguinte: a maçã superficialmente ela é feliz, mas interna, fora da máscara que ela colocou para ela, é uma pessoa triste, sofrida, magoada. Então isso é muito comum na nossa sociedade. Então qual é isso que a gente coloca? O mais forte é o mais forte e prejudicial naquele momento. Se a mágoa naquele momento ela é grande, ela é o que está mais prejudicando. Então eu preciso de um floral para fazer fluir, né? Tirar esse nó que está lá da mágoa, que é o exemplo, ele sendo eliminado, aquele grau de prejuízo que ele está tendo, ele vai ser eliminado. E aí sim, a gente tira a máscara e passa a ser realmente uma pessoa realmente feliz. O paciente ele precisa estar consciente da sua situação e querer resolvê-la. Então, o floral ele vai dar esse grau de consciência. A gente vai ver muito estudo de caso isso. Eu tenho muito estudo de caso para discutir com vocês, pessoal. Vocês vão achar legal. A gente pode fazer isso não só aqui na aula, que eu vou debater com vocês, como a gente botar também nos momentos que a gente vai ter presencial. Devemos estar cientes de que só podemos invadir a vida de quem nos procura e pede ajuda. Não é simplesmente, aquele cara lá está cabisbaixo, eu vou chegar lá agora e vou resolver a vida dele, eu vou salvar o mundo. Gostaríamos até de salvar o mundo. Eu acho que se todo mundo tivesse um pensamento próximo do que é o do floral, a gente não teria tantos problemas do mundo, tantas injustiças.
Mas infelizmente não temos como salvar o mundo. É cada um de cada vez. E sendo assim, aquele que nos quer, que nos procura. Então ele precisa pedir ajuda. A individualidade do paciente precisa ser preservada sempre. Só devemos invadir sua vida se ele permitir, pois ele pode não querer mudar nada. Se ele não quer mudar nada, nada podemos fazer. Isso é fato. E a condição primária para uma cura no psique verdadeira é que os remédios propostos pelo curador tenham aceitação do doente. Se ele não quer aquele tratamento, se ele não tem interesse naquele floral, não adianta você passar 500 florais, porque não vai dar resultado, porque ele mesmo vai bloquear o resultado. Seja ele crente em magia ou em qualquer espécie de cura ou religião, ele tem que querer. Aqui eu coloquei até uns exemplos como fricção a óleo, isso é muito no passado utilizado pelos padres, perfume, que seria a aromaterapia, a musicoterapia, massagens com pedras, cristais, a cromoterapia, prece, força qualquer. Então, independente do que ele acredita, na hora que a gente vai passar um floral, um fitoterápico, um aroma para ele, o que seja, ele tem que acreditar, ele tem que querer que isso entre no corpo dele e dê resultado a ele. Então isso é uma coisa primordial. Existem florais que agem mais a nível mental e outros mais a nível emocional. Sim, com certeza. Isso são uma das bases. Alguns pacientes têm sensações ao ingerir florais diversas, viu, pessoal? É bem interessante. Eu gosto muito de ouvir esses relatos. Um paciente refere a ficar arrepiado sempre que toma o floral. O outro fala de um formigamento, como se a energia estivesse subindo pelo corpo, fluindo no corpo. Um terceiro informa que quando ingere os florais vê uma nuvem colorida. Ó, cada um viaja de uma forma e acontece. Eu, particularmente, como ingiro um floral, eu sinto bem-estar. Eu sinto realmente que aquele floral que eu montei para mim está fluindo em cima daquele objetivo que eu determinei para ele. Então, cada um vai ter a sua reação, viu, pessoal? Cada mente uma mente, então cada um viaja de uma forma com os resultados. O floral atua nos chakras da pessoa, sim, sabemos que cada pessoa tem os chakras com um grau de desenvolvimento diferente um do outro, em geral distintos, né, nas diversas pessoas. Para fazermos comparações entre o uso de florais e reação dos chakras, teremos de estudar o chakra de um grupo de pessoas e depois analisar a reação dos florais em relação aos seus centros de energia. Do contrário, encontraríamos respostas sem valor. Como não é muito a ideia do estudo, eu só menciono aqui porque provavelmente alguns de vocês podem trabalhar com chakras e bacana, ó, uma ideia legal aí. Já desenvolvi um estudo, provavelmente tem, eu nunca pesquisei, viu, pessoal? Não é muito a minha linha de estudo, é a linha dos chakras. Desenvolver um estudo sobre a influência do floral, seus chakras, é muito legal. Com certeza tem vários. Eu já vi algumas menções aí, eu nunca parei assim para estudar. Mas com certeza é algo a mais. Sempre é bom. Tudo que for para dar um bom resultado, for para dar resultado de saúde, aquele que a gente está tratando, é bem-vindo. Nenhuma técnica era única, viu, pessoal? Eu vou chegar aqui e dizer, porque eu sou terapeuta floral, minha técnica é melhor do que a acupuntura. Não. Sou acupunturista, eu resolvo o mundo. Não. Se eu posso combinar o floral e a acupuntura, não seria melhor? Se eu posso usar o yoga e o floral, não seria legal? Então, essa é a ideia. A gente fazer um trabalho multiprofissional, multitécnicas. Quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento nunca é demais. Pelo contrário. Não existem descritas as teorias sobre a ação dos remédios florais do Bach. Aí muitos vão falar, mas Bach estudou, não sei o quê. Sim, Bach estudou, pessoal. Mas ele não fez um estudo como hoje a gente faz, ensaios, análise química. Hoje a gente tem muito mais coisa, muito mais regra. Hoje a coisa é muito mais complicada. Na realidade de hoje, acho que a gente coloca empecilhos demais. Em alguns casos, sim, é necessário, outros acho que é exagerado. A ideia de Bach, ele não teve essa preocupação. Para ele não havia nenhuma ciência nessa doação da natureza. Mas como não tinha ciência? Tem ciência sim. Mas para ele a visão dele é a seguinte: a natureza está nos doando algo bom.
Não tem muito o que analisar. Essa era mais ou menos a ideia de que Bach fazia. Então, essa doação para a natureza que surgiu para tratar a personalidade. Tudo que já existe na natureza não precisa de ciência, como é algo simples e já existe, basta usar. Essa era a ideia de Bach. Ele queria que algo fosse simples, então se já está ali, já existe. Deu resultado? Bacana, ótimo, é isso que a gente quer. Então o Bach foi muito simples nisso. Ele tinha a preocupação de que ele queria que todos pudessem fazer a técnica dele. Então, do mais intelectual ao menos intelectual. Ele queria que a técnica fosse simples, sem empecilhos, sem complicações. Outros exemplos que a gente tem aqui, mecanismos de cura, né? Aqui mesmo, falei um pouquinho antes, a Igreja Católica dos primeiros tempos, né, nos primórdios, usava muito friccionar óleos santos nos corpos. Acho que ainda existe, dos doentes. Pois para os cristãos, os remédios fornecidos pela natureza eram presentes dados por Deus. Se faltou alguma coisa aqui, pessoal, depois até me falem, quem for católico. Mas no passado, se vocês forem observar, tem muito isso. O óleo santo era flexionado no corpo. E nada mais é do que algo da natureza. Um presente de Deus, sim, com certeza. É um presente de Deus. A natureza está aí, as plantas, todas elas têm interações com a gente. Umas para mais, outras para menos. Então eles já utilizavam isso nos primórdios. Atualmente, muito se tem discutido a respeito de como agem os florais, né? Atualmente a gente quer desmiuçar tudo, né, cientificamente. Então se tem vários estudos, várias formas, vários pensamentos. O que se entende que atua provocando uma vibração a nível do psiquismo humano, a qual causa a dissolução da forma de pensamento, nesse caso, aquela forma de pensamento do nó, que a gente falou um pouco antes, daquele nó, né, que prejudica, que é a raiz do problema do indivíduo. É uma ação no campo energético da pessoa. Esse problema maior forma um pensamento ruim ou um mau pensamento, como mais uma vez exemplo, a mágoa está sendo nutrido energeticamente pela mente. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como assim a mágoa está sendo. Vamos lá, a pessoa me magoou, lá vai ter feito lá N coisas lá comigo. Em vez de eu tirar isso e falar, deixa pra lá, eu vou sempre lá, fulano, aquela pessoa lá, olha, me prejudicou. E eu vou nutrindo. Isso vai gerando um nó maior. Vai chegar em determinado momento que eu não estou fazendo nada, a não ser remoer essa mágoa com essa pessoa. Então, é exatamente uma das formas do mecanismo. Então, é a própria mente que fornece energia para manter o nó. Mas não é a mente que nos ajuda a tratar? Sim, a mesma coisa que nos trata, nos adoece. Então, se eu ficar nutrindo esse mal-estar, essa mágoa, esse ressentimento, aquela raiva, isso vai aumentar. Então, minha mente nutre. E aí vai chegar algum momento que isso vai gerar um problema físico. Tomando o floral adequado, ele provocará uma vibração na mente, né? E essa vibração deixará de enviar energia negativa, aquela energia que alimenta aquele nó energético, aquele bloqueio energético da mágoa. Ele vai deixar de alimentar, né? E ele vai enfraquecendo e se desfazendo, como uma pedra. Uma pedra quando ela está sendo polida ali. Aqui eu coloquei até como ela perde sua energia vital. A pedra não perde muita energia vital, mas é como se ele estivesse ali dissolvendo aquela pedra, aquele nó. E aí a gente tem um resultado. Assim que acaba a mágoa e a pessoa passa à felicidade, seu físico tende ao equilíbrio, pois sua personalidade voltou ao bem-estar. Seus cálculos desaparecem e sua expressão muda para a felicidade. Pense no dia a dia de vocês, pessoal, no momento que vocês estavam com muita raiva de alguém ou de alguma coisa, que aí depois vocês pararam, respiraram fundo, fizeram uma meditação, então foram abraçar uma árvore, que é fantástico abraçar uma árvore, fizeram alguma coisa que utilizou para você tirar aquele ressentimento. Veja como depois as coisas começaram a fluir.
que no momento que você estava com a raiva, com o ressentimento, tudo dá para trás. Você fala assim, hoje eu estou naqueles dias, tudo está dando errado. E quando eu me livro daquela mágoa, aquela raiva, o dia flui, a vida flui. Então, pense bastante nisso. Analise o seu dia a dia, que vocês vão ver o quanto isso é presente no nosso dia a dia. Precisamos ter em mente que para atingirmos esse equilíbrio real e total, necessitamos de uma compreensão ampla do paciente, para descobrirmos a causa básica de tudo. Se vem por uma impaciência, não adianta dar o paciente, em geral, pois pode só dar um certo alívio para os problemas. Mas o que precisamos realmente é buscar na sua profundidade a causa dessa impaciência. Talvez por uma insegurança, uma sobrecarga no trabalho, um trauma que carrega, uma perca na família ou no relacionamento. Então eu não vou simplesmente, o cara está impaciente, eu vou dar pacientes. Não, tem outros florais que eu posso gerar mais a raiz. Se atuarmos na causa e acertarmos, ele chegará... e não acertarmos, desculpe pessoal, vamos lá de mais uma vez. Se atuarmos na causa e acertarmos, bacana. Ele não chegará à dor física, que queremos evitar. E desaparecerá toda a impaciência. Mas se a gente atuar só na superfície, vai estar lá ainda o problema. Aquela impaciência ela vai ser nutrida. E vai chegar um momento que vai chegar a dor física. Muitos aí vão dizer que tem pontos gatilhos nas costas aí de infância, né? Porque ninguém chegou na raiz. Precisamos ressaltar que a pessoa toma o floral e se reequilibra, mas a vida continua, viu? Os estímulos continuam. A pessoa precisa aliviar mesmo sua vida, seu modo de vida. O floral dá a chance e a oportunidade de ela parar para pensar no que está acontecendo. Tipo, o problema é com relacionamento lá. Conflitos direto. A gente vai lá dar o floral, ela fica mais tranquila, mas ela não deixa de ir lá confrontar aquela pessoa do relacionamento. Então, ela continua ainda numa bola de neve. Ela tem que repensar. A função do floral nesse caso é clarear a mente dela para ela pensar, por que eu estou em conflito? O que está acontecendo? É necessário esse conflito? É viável esse conflito? Então, essa é uma das funções do floral. Porque ela vai continuar nos estímulos, nas situações que está gerando no dia a dia para ela. Do contrário, se não mudar nada, recebendo os mesmos estímulos dia a dia, com o tempo pode gerar ou passar a energizar novamente aquela mesma forma de pensamento, ou outra nova, seja. E sua personalidade volta a sofrer. Isso é claro e certo. Também queremos ressaltar que da mesma forma que a homeopatia tem um remédio tipo de uma pessoa, que vai equilibrá-la como um todo, os florais também têm. E aquela situação que eu falei até um pouquinho aqui antes, pessoal, que pode voltar mesmo a que já estava incomodando, ou então pode gerar outra, então quer dizer que isso eu vou prescrever um novo floral, de acordo com o que eu estou vendo. Então, vai ter todo esse processo. De repente, o remédio tipo de uma pessoa é o íon, ou seja, ela tende a nutrir um ressentimento. Pessoas que nutrem ressentimento, normalmente a gente indica o íon. Esse floral ele vai atuar na dissolução desse ressentimento, mas que pode ser nutrido novamente pela pessoa, após algum tempo, e ter que receber de novo esse floral, ou que pode ser seu remédio tipo, então aquela pessoa tem a característica, então vai ser aquele que a gente vai passar basicamente sempre. E de repente, por alguma interferência em sua vida, pode passar a outro. O remédio tipo seria associado às enfermidades crônicas e os outros florais às situações cotidianas. E isso é muito comum de fazer. Geralmente não iniciamos o trabalho já com remédio tipo ou de fundo, também vocês vão ver essa característica. A gente vai trabalhando as situações, mas na hora que a gente vê que é algo que se repete demais, aí sim a gente vai trabalhar o remédio tipo, que é aquele que já é crônico, aquilo já é permanente, repetitiva na pessoa, então sempre a gente vai estar tendo esse foco. Mas no dia a dia a gente vai trabalhar as situações que estão acontecendo naquele momento. Vamos inicialmente criando um canal de confiança até que o indivíduo tenha condições de receber o remédio de fundo, né? Que é aquele
mais repetitivo. Também sentimos que damos alguns florais, o sofrimento é menor na caminhada do que quando ele recebe remédio por vez. Parece haver um amparo maior. Então, quando a gente combina assim uma quantidade de floral, né? Quando a gente fala ali alguns florais, a gente fazendo um book, no máximo até 6, viu, pessoal? É o ideal. A gente vê que a gente consegue amparar ele, é como se a gente aconchegasse a alma dele. E esse sofrimento vai diminuindo, vai ficando mais tranquilo. Você vê que vai gerando assim, um processo de confiança entre ele e a gente, e entre ele e o floral. Até a imagem aí do gatinho abraçando ali o cachorro. E olha que o cachorro tem um dente quase que do tamanho da cabeça do bichinho. E ele tem confiança, tá ali abraçando e dando carinho, ó. Já tivemos pacientes que nos procuraram por uma insegurança, porque as coisas não andavam bem. Com o primeiro floral, né, com o tratamento, percebemos que a insegurança era algo realmente presente, que ele não sabia o que fazer com aquela insegurança. Com o tratamento que a gente propôs, entrou no processo em equilíbrio e estando bem até hoje, inclusive, resolvendo sua própria vida. Então, a partir do momento que a gente conseguir dar o floral correto, resolveu o equilíbrio e acabou em segurança. Mas isso a gente teve toda uma análise. O remédio floral realiza um tipo de regressão. Ninguém vai entrar em hipnose não, viu, pessoal? A regressão não é o que a gente diz, a gente regride a patologia, que é a crise de conscientização. Nota-se que ele vai destruindo as cascas, aquelas camadas que estavam atrapalhando a pessoa, né? Uma de nossas pacientes, né, teve depressão durante 3 anos. Ela nos procurou porque sofria de ansiedade. Com o tratamento, voltou uma depressão intensa. Isso aqui é uma coisa bem interessante, a gente relata bastante. Todo tratamento ele pode ter uma melhora muito rápida, ou então até uma piora para depois ter uma melhora, viu, pessoal? Isso em qualquer técnica. Chegou ao consultório chorando, desesperada, acusando os florais, dizendo que adorava os florais e fazia propagandas deles, mas estava em pânico, em desespero, porque enfrentava de novo uma depressão terrível. Pela avaliação, descobrimos o gatilho, né, o que gerou de novo aquele start da depressão. Descobrimos o floral ideal da paciente e horas depois, administrando o floral, ela saiu da crise e estava bem. E atualmente está até cuidando de parentes com problemas graves de saúde e não tem voltado ao consultório, sente-se feliz. Então, na maioria dos pacientes com o uso de florais, nota-se uma melhora incrível na expressão facial. Adquire expressão de felicidade, de harmonia, de tranquilidade. Isso é legal, isso é importante. O paciente que antes chegava ansioso com os olhos arregalados, né, agitado, torna-se alegre, sorridente. Os olhos ficam com mais brilho, a felicidade toma conta dele, e temos pacientes, né, que terão em alta a felicidade. E isso é legal. Eu vou dar uma mostrada aqui agora, pessoal, para vocês. O questionamento não vai ser base do nosso estudo hoje, né? Mas isso daqui é uma folha de questionamento que a gente vai estar trabalhando mais à frente com vocês. Ela aqui passa algumas situações de recomendados. Isso aqui foi elaborado por um amigo meu, Mário. Ficou muito bem elaborado, é bem legal. E para quem está começando, ela dá assim, um caminho muito legal. Que vai ter várias questões aqui que você vai estar perguntando, então você vai estar identificando e assinalando. Você vê que tem números aqui, no final a gente tem toda uma tabelinha que ali ele vai nos dar a combinação ideal de florais. É bem bacana, vocês vão gostar, vai facilitar bastante a vida de vocês. A gente vai ter uma aula só para entender isso aqui, viu? Vai ser bem bacana. Mas aqui eu vou dar só uma passadinha para vocês verem aqui, como mesmo. Sinto medo de coisas simples, como medo de ratos, de câncer, de barata. Se a pessoa disser que sim, tá lá, marcou. Não quero que alguém me questione muito, porque fico ansioso diante de coisas novas ou quando as coisas não dão certo. Mais à frente vocês vão ver, na hora que a gente começar a aprofundar cada essência floral, vocês vão ver que isso aqui são palavras gatilhos de cada uma delas. É bem legal. Então isso aqui ajuda a gente a determinar.
Às vezes a gente nem precisa perguntar isso, ela já vem falando de algo dessa forma. Como mesmo aqui, ó, estou com medo, não sei do que. A pessoa ela vai chegar e vai te falar isso. Não vai precisar perguntar. Vou pegar mais outras aqui só pra gente entender. Escondo meus problemas e tristezas através de um sorriso e uma aparente alegria. Então, aconteceu isso, eu marco aqui. Chegar lá no finalzão, lá quando terminar, eu vou fazer gera uma pontuação, isso aqui, né? A quantidade de respostas. Eu vou fazer essa soma. E essa soma ela vai nos dar o que eu preciso fazer. Você vê que é bem legal. Isso a gente vai ter uma aula, pessoal, somente para isso. Então, até a próxima aula. Um grande abraço e aproveitem bastante aí. E em breve, nova aula. Até mais. Tchau, tchau.